Chegou a hora da gente receber a Ariane Benedito, economista Ariane Benedito, chegando na nossa programação aqui da BMC News. Sempre muito bem-vinda, Ariane. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Sempre bom estar aqui com vocês às terças-feiras. Sempre bom também para a gente, viu, Ariane? Começando, inclusive, hoje, né? Não tem como não repercutir esse IPCA 15, né? A gente teve aí uma alta de 0,44% em maio, estabilidade ali no núcleo, em serviços especificamente. Mas eu queria entender, né? Olhando de uma forma geral, até mesmo se você acredita que possa ser realmente pontual essa alta por conta ali de grupo de saúde, que acabou contribuindo significativamente para essa alta. Mas como que você avalia estes dados e qual é a sua interpretação, né, inclusive que o Banco Central deve ter, né, ali de interpretação sobre esse indicador? O IPCA, o mercado até gostou, porque veio um pouquinho abaixo das expectativas, mas acelerou na medição contra a medição anterior, né? Se a gente ainda olhar pelo resultado apenas mensal e comparar com os anos anteriores, ainda é o menor número para medição, né, do mês desde 2021. Então, mesmo com essa crescente, eu acho que já esperávamos um IPCA 15 mais alto, assim como também a expectativa para o índice cheio é de uma inflação mais alta na comparação com os meses anteriores, devido, né, às últimas mudanças e à contaminação que a gente teve inflacionária desses últimos eventos. Né? Obviamente que tem a questão sazonal, que é o grupo de saúde, entre março e abril, acontece esse repasse dos aumentos, bem como acontece no início do ano, quando tem, né, uma mudança de bandeira tarifária que contamina a habitação, o grupo de educação. Então, no começo do ano, a gente tem uma sazonalidade um pouco mais expressiva do que ao restante do ano. Por isso que espera, né, a continuidade da desaceleração mais para o segundo semestre. No entanto, a gente tem agora o impacto do Rio Grande do Sul. Acho que as falas do Campos Neto, né, do Galípolo ontem, também não foi nada animador em relação à expectativa, em relação à inflação, mas eles já vêm avisando, né, que talvez a inflação retomasse nos próximos meses devido às condições. Ainda um câmbio mais alto, a gente ainda tem outros indicadores de atividade alto que vão corroborar com esse IPCA nessa medição. E se a gente olhar para outros indicadores, por exemplo, a inflação ao produtor, inclusive saiu o IPP hoje de manhã também, junto com o IPCA, que é a inflação ao produtor, dessas medições, né, do IGPM principalmente, o IPA, que é a parcela que vai dentro do IPCA, está apresentando uma inflação mais alta, né, vem apresentando, o IGPs nas últimas medições apresentando. Então não tem como ter uma expectativa de uma crescente da inflação, né, não ter essa expectativa, olhando só pelos dados que antecederam a divulgação do IPCA 15, que é o antecessor ali do índice cheio, bem como um dado que nós aqui, economistas, gostamos muito de analisar, que é o IPC-S, né, que é média quadricemana, também vem acelerando em linha com o IGPM. Então, acho que a expectativa por uma inflação mais alta na medição do IPCA 15, tanto para o mercado, né, quanto para os analistas que projetam, já era esperado. Um ponto positivo para o mercado que vem um pouquinho abaixo da expectativa, o mercado tende a reagir bem quando um dado tamanha importância, né, corresponde dessa forma, mas a minha opinião do qualitativo não é nada boa. Se a gente pegar o aumento ali, a aceleração do índice de difusão, os núcleos também bem pressionados, né, excluindo a sazonalidade, ainda assim, o sentido da inflação não é nada animador. Ariane, muito bom dia, prazer falar contigo novamente. Queria pegar um pouco da sua interpretação sobre a reação do mercado, né? A gente vê a curva de juros fechando, pelo menos a curva toda, pelo que eu estou vendo aqui, e o mercado até teve um ânimo, uma reação interessante logo no índice futuro ali antes da abertura dos papéis à vista. Agora praticamente voltou ali para o 0 a 0 da abertura. Mas o mercado pode estar reagindo positivamente, por mais que você tenha comentado ali que talvez os núcleos sigam pressionados, a inflação de serviços siga bastante ali incomodando, né, e colocando algum certo tipo de pressão em cima do Banco Central.
o mercado pode ter ficado satisfeito, a gente pode ver reações do mercado em relação a isso, ou tem mais componentes que podem estar trazendo ali um certo otimismo para o dia de hoje? Bom dia, Felipe. Eu acho que o otimismo, na verdade, desde da pré-abertura ali do mercado, a gente viu sendo impactado pelas falas da Magda, né? O mercado gostou do que ouviu ontem, né? Veio suave. Esperávamos que ela mantivesse a linha que ela realmente geralmente faz, uma fala mais dura, né? Ela é bem racional, coloca ali a posição um pouco oposta da última gestão. O mercado estava muito nessa linha, então deu uma segurada, né, também na questão do fluxo em cima de Petrobras, mas o que parece que isso fomentou ali a expectativa positiva do início da manhã. Na sequência, né, também pré-abertura, o IPCA 15 foi divulgado às 9, o mercado de fato abre às 10, né, o mercado à vista, e a gente já viu né, na sequência do dado, o mercado retomar, pegar um pouquinho mais de tração ali por conta do IPCA 15 ter vindo abaixo das expectativas. Na sequência, começam a sair as análises mais qualitativas do dado, como essa que eu trouxe aqui para vocês. Vejo também assim, o mercado tendendo ao consenso de que o dado não está bom, mas também dentro do esperado. Ninguém esperava uma medição de inflação boa devido às condições adversas que foram grandes ali nos últimos dias, no último mês para cá, né? Então já esperava essa piora do qualitativo, então também não tem surpresa, então dado abaixo da expectativa. Sem surpresa, diminui um pouco a aversão a risco, dá espaço para outros impactos de precificação. E na sequência a gente tem a piora do minério de ferro, que está pressionando a Vale e, consequentemente, né, Vale tem um grande peso no índice, vai fazer aquela balança, o contraponto, né? Petro vai bem por conta dessa questão da dissipação do risco, de uma fala mais amena da nova presidente, mas, por outro lado, a gente tem o sentido da Vale, que não vem nada positivo. Ontem a gente já teve uma estabilidade da ação pelo mesmo motivo. Nas semanas anteriores, repassando um pouquinho de histórico, por questões de tratativas também de governança, processos que estavam em aberto, que foram discutidos, e agora o minério de ferro, né, devolve e acaba batendo na ação. Então, a gente está tendo esse contraponto, mas acho que tem mais possibilidade de a gente ter um dia perto da estabilidade, mas no sentido positivo, por conta de Petro, e a somatória ali desse dado de inflação pode, como está impactando na curva de juros, fazendo esse fechamento, talvez dê um alívio ali para as ações mais cíclicas, mais linkadas à economia doméstica. A gente tem tudo para ter um dia positivo, né? Falta muito ainda até o fechamento, a conclusão desse dia, mas o que apontam ali, e essa diminuição do que abriu o mercado, dessa alta que abriu, ela vem diminuída exatamente por essa questão de Vale, aparentemente. Ariane, você tocou no assunto da Magda Chambriard, né? Primeira entrevista dela, talvez tenha sido focada ali em mandar recado, principalmente para os acionistas, né? De que talvez não haja qualquer tipo de intervenção. O mercado gostou, como você falou, talvez sustentando aí a alta não só do papel, mas também até a percepção de alta da Bolsa como um todo. Eu queria ouvir um pouco das suas impressões, porque existiu, ao longo desse processo de troca do Jean Paul Prats, muito questionamento, né, a respeito de intervenção política, de interferência do governo no comando da Petrobras. E quando a gente vê uma primeira entrevista de Magda Chambriard, né, interpretada ali como sensata, né, trazendo falas específicas para stakeholders, para acionistas, sobre dividendos, enfim, isso tira um pouco desse peso ou tira um pouco dessa cautela, ou uma coisa é falar, outra coisa é agir? Exatamente. Então, de primeira mão, o mercado gostou, é como se ela tivesse dito o que o mercado queria ouvir, né? E o mercado realmente está reagindo dessa forma. Agora, se ela vai conseguir fazer o que está propondo, aí é um segundo momento, e que isso vai levar tempo para a gente ver. Se a gente pegar o histórico de presidentes da companhia, a gente teve 8 presidentes, 8 trocas em 8 anos. Ou seja, estamos falando de praticamente um presidente por ano. É muito pouco esse mandato para conseguir, de fato, efetivar
A gente pode fazer um comparativo aqui de empresa, governo, bem como famílias, os agentes como um todo, eles se comportam e têm suas dificuldades da mesma maneira, cada um em determinada magnitude e complexidade. Mas, se da mesma forma que é difícil você ver um resultado numa gestão curta governamental, também vai ser muito difícil você ver impactos de gestão de curto prazo, né? E ainda mais em projetos como o dela, que envolve investimento, leva tempo. Se ela for, né, interrompida na sua gestão, como vem acontecendo no histórico, sempre vai ficar a efetividade e resultado, bem como o estoque de resultado da Petrobras, que é essa expectativa que a empresa tem de continuidade de entregar um ótimo resultado apenas como está, sem nenhuma mudança, sem nenhuma interferência, e é nisso que os investidores estão de olho, né? Se continuar como está, a empresa ela é uma empresa que tem uma margem muito interessante, uma distribuição de lucros muito interessantes, e o que tem que vir em cima disso é potencializar a capacidade que essa empresa tem do que ela já faz hoje. E é isso que a Magda trouxe no dia de ontem, né? Como ela fala, a gente não pretende mudar a política de preços, mas aí no meio do discurso fica um pouco confuso, porque ela discorda da política de atrelar ao preço internacional, né? Ela tem essa questão na filosofia dela, ela explica até sobre os impactos internos que isso tem, ela fala, não vamos ceder também às importações, isso tem que ser revisto. Então, fica uma questão, em política de preço, a gente sabe que é muito sensível, mas a pressão de mercado é muito maior, a gente viu o governo ceder, né, bastante, né, principalmente o repasse de custos, que é o mais debatido ali, são assuntos sensíveis e que ela veio amenizando, dizendo, olha, isso aqui... Eu acho que o que ela focou foi realmente a questão de investimento e por ela vai ser muito cobrada pelo ministro, né, ali de energia, né, o ministério vai cobrar muito dela, como ela mesma disse, ele tem pressa. Essa fala do tem pressa olha, eu preciso chegar, colocar a casa em ordem. Ela deu sinais que talvez poderiam ver algumas trocas do próprio conselho para que ou forme uma agilidade no que ela precisa fazer ou colocar pessoas que viabilizem, né, de forma mais rápida algumas mudanças que talvez ela não foi tão clara na primeira comunicação. Isso o mercado pode futuramente interpretar como uma intervenção governamental, né, sendo o governo controlador. Isso é inevitável. Isso sim vai causar grandes oscilações. Mas, de novo, acho que para investidores o foco aqui é o estoque, eu chamo de estoque, né, que é a projeção de receita que a Petrobras tem para frente, que não vai dar tempo de qualquer movimentação muito brusca abarcar ou inverter essa possibilidade de lucros ainda muito interessantes, e por isso dá margem para a Magda ter tempo de ou convencer, como ela mesma disse, que vai ser uma tratativa entre acionistas minoritários e majoritários, né? Ela não quer tratar de forma unilateral quem tem mais prioridade ou não. Isso mostra uma questão de defesa de governança corporativa, também importante, né, pro tanto que significa a Petrobras, não só pelo mercado, mas para a economia do nosso país. Então, de início, assim, a gente tem muitas coisas boas que ela trouxe, a postura dela animou o mercado, trouxe uma visão positiva. Se ela vai continuar ou não, dado o histórico, né, curto ali de atuação de presidente, é um segundo momento que eu ainda tenho muitas dúvidas para afirmar se vai dar ou não vai dar. Acho que todo mundo, né, Felipe? Pois é, todo mundo vai ficar atento aos atos, né, às ações de Magda Chambriard à frente da Petrobras e tentando conciliar com o que foi dito, porque, como você muito bem trouxe, as falas foram animadoras para os investidores. A exceção, e na verdade não a exceção, mas teve um ponto ali bastante sensível em relação às refinarias, Ariane, porque ela planeja, né, evidentemente, tocar as refinarias num processo de modernização, de investimentos, até posteriormente a essa decisão do CAD de permitir que a Petrobras não faça a venda dessas refinarias, mas ao mesmo tempo ela fala, olha, houve no passado investimentos equivocados, houve no passado
algum tipo ali de má gestão na questão das refinarias. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre essa questão específica, porque é um ponto sensível para os investidores, a questão das refinarias. Isso também não entraria nesse estoque aí que você falou dos lucros e das receitas da Petrobras, investimentos exacerbados ou até mesmo equivocados em refinarias? Como que você está vendo essa situação, até nessa gestão, né, de mudança um pouco ali do foco da Petrobras para essa questão das refinarias, que já foi muito prejudicial no passado? Exatamente, Felipe, um gostinho de passado novamente, né? A gente já tem uma história nada legal com esse tipo de tentativa de controle nesse setor de refinarias. Sempre defendo que a eficiência de uma empresa é focada naquilo principalmente que ela domina, né? E a gente já viu que esse tipo de atuação eles não dominam, principalmente de gestão, e ainda hoje, né? O que a gente teve foi uma redução de atuação e não, né, o fim da atuação, e mesmo assim ruim. Tá? Se a gente for pegar de tudo que a Petrobras faz e entrega, isso aqui ainda é muito deficitário, né? Então, precisa de investimento. Ela mesma cita investimentos que não foram muito bem sucedidos no passado, e na sequência, ela cita também a questão de um compliance mais flexível. E foi exatamente esse compliance mais flexível que viabilizou que a gente tivesse frustrações nesse tipo de investimento, nesse tipo de atuação da Petrobras, né? Então, isso aqui é um foco de preocupação considerável. Mas para que ela dê continuidade, que ela seja assertiva e que dê algum tipo de resultado, ou seja, que ela entre de novo nessa atuação mais assídua nas questões das refinarias, ela vai precisar de apoio que hoje ela não tem. Então, talvez essa questão da troca de integrantes do conselho, né, para que possa ajudar até mesmo à frente de quem está no compliance, se não viabilizar que esse projeto ande, pode ser que ocorra uma dança das cadeiras ali. Né? Ela critica a atuação do compliance. Na minha visão, foi esse compliance que evitou que a gente tivesse uma piora nos resultados, ou que a Petrobras saísse daquela condição, dado o potencial que a empresa tem, que é isso que a gente tem de exemplo bom, versus uma história ruim do que foi também por anos a companhia. Né? Então, já se provou que um compliance mais apertado, né, uma medida de risco, né, mais assídua, é melhor do que uma flexibilização no assunto que eles não dominam, principalmente com gestão. E, realmente, isso vai dar uma volatilidade abrupta na empresa, mas ainda assim, defendo que acho que no curto prazo também o que vai depender desse resultado, de fim desse estoque que a gente tem de margem e de lucro interessante para o investidor, é o quanto e de onde esse investimento, né, ele vai ser reservado para as ações futuras, né? O que ela vai fazer? E aí entra em jogo a questão dos dividendos, utilização de caixa, eles vão aumentar a parte do investimento, vai tirar do excedente de lucro. Como que vão fazer? Vão trazer empresas privadas de parceria? Então, falta ainda muita explicação para a gente assinar que teria um impacto né, que vai drenar valor em curto e médio prazo, mas que se for repetido o que já feito no passado, a previsibilidade de impacto é ruim, sem dúvida. Perfeito. Ariane, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma ótima terça, uma ótima semana para você. Até a próxima. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a todos. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.